Deus para nós. Porque es en la oración que vienen todas las cosas de Dios para amados, no nosotros. capítulo 11 de São Lucas, En el capítulo número 11 de San Lucas, versículo 1 e 2, versículo 1 y 2, os discípulos chegam para Jesus e diz o seguinte: Senhor, João Batista ensinou seus discípulos a orar, ensina-nos a orar também. los discípulos de Jesús se acercan de Jesús diciendo: Juan el Bautista enseñó a sus discípulos cómo orar, entonces te pedimos, enséñanos a nosotros también. Eles não pediram para Jesus ensiná-los como multiplicar pães. Ellos no pidieron a Jesús para enseñar a ellos cómo multiplicar panes. Não pediram a Jesus para ensinar a eles como expulsar demônios. No pidieron para Jesús enseñar a ellos cómo expulsar demonios. Não pediram para Jesus ensinar eles a ressuscitar os mortos. No pidieron a Jesús para enseñar a ellos cómo resucitar los Mas eles muertos. descobriram que tudo que Jesus fazia Pero que descubrieron que era todo Jesús resultado hacía da oração, da comunhão com Deus. el resultado de la oración de una comunión con Dios. Há muitas coisas em nossa vida que deixou de acontecer há muito tempo, Hay muchas cosas en nuestra vida que he parado de pasar a mucho tiempo. porque nós paramos de orar como precisamos orar. Porque también nosotros paramos de orar como Eu aprendi com minha necesitaríamos. esposa certa ocasião. Yo aprendí con mi esposa en cierta Eu não estava ocasión. conseguindo orar. Yo no estaba consiguiendo orar. Pastor, Pastor, você não estava conseguindo yo orar? no estaba consiguiendo É orar. isso mesmo. Sí, es esto mismo. Pastor muitas vezes não consegue orar. Pastor muchas veces no A consegue orar. pressão, a La opressão, opresión, la tantas opresión, coisas. tantas cosas. E a minha esposa chegou para mim e disse o seguinte: Y mi esposa se acercó de mí y habló así: ore ore até você orar. até usted orar. Amén. Eu quero deixar esse recado para você. Yo quiero dar este mensaje a Quando vosotros. você não conseguir mais orar, Cuando tú no tienes más fuerza para quando orar, todas as coisas estiverem opostas à sua oração, cuando todas las cosas se levantan contra tu oración, você está desgastado, desanimado, tú estás completamente desanimado, sin fuerza, ore ore até você orar. hasta tu orar. E a resposta de Deus, a solução de Deus virá. Y la respuesta de Dios y la solución de Dios Mas vendrá. lembre de uma coisa: Pero recuerde algo, faça como o pastor, haga como el pastor, mata a aranha. mate la araña. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração é uma arma poderosíssima. La oración es una arma muy poderosa. Eu conheço 3 pastores. Yo conozco 3 pastores. Meus amigos foram meus pastores. Mis amigos fueron mis pastores. Esses pastores faziam um programa numa rádio no Brasil. Estos pastores hacían un programa de radio en Brasil, Rádio Esperança. Radio Esperanza. Programa Mensagem da Cruz da Igreja Presbiteriana Renovada. Un programa de la Iglesia Presbiteriana Renovada de Brasil, Mensaje de la Cruz. Pastor Paulo de Oliveira Brasil. Pastor Pablo de Oliveira de Brasil. Pastor Drummond de Oliveira Cacheta. Pastor Drummond de Oliveira Cacheta. E o pastor Silomar. Y el pastor Silomar. Pastor da igreja Luz para os Povos. Pastor da igreja. Apóstolo Silomar. Apóstolo Silomar de la Iglesia Luz Isso para em los Goiânia. Pueblos. Estoy en Goiânia. E trabalhava naquela rádio. Y trabajaba en esta radio. Jovem locutor. Un joven radialista. Só que ele tinha problemas com álcool, Pero que tenía problemas con alcohol, drogas, drogadicción, tráfico. tráficos. Era procurado pela polícia estadual Era buscado por la policía del e estado federal. y también la federal. Moço completamente perdido. Un hombre completamente perdido, Mas era bom profissional. pero que era un buen profesional. E os pastores Y los pastores resolveram orar por esse jovem, resolvieron orar por este pedindo a joven, salvação dele. pidiendo la salvación de E o él. pastor Drummond de Oliveira Y Cacheta el pastor Drummond de Oliveira Cacheta levou a sua igreja no bairro de Campinas, em Goiânia, a orar por esse jovem e a jejuar por ele. llevó su iglesia hasta el barrio de Campinas para orar por este joven y ayunar por él. Meses depois, Meses después, este jovem este joven se converte a Cristo. se convirtió a Cristo. E este jovem vai para uma casa de recuperação de drogados. Y este joven va para una casa de recuperación de drogadiccionados. E este jovem é ungido, um pregador do Evangelho. Y este joven es ungido predicador del Evangelio. E este jovem passa aí por todo o estado de Goiás e todo o Brasil pregando o Evangelho. Y este joven pasa a ir por todos los estados, por el estado de Goiás y todo el Brasil El predicando poder el de la Evangelio. oración. El poder de la oración. Quando nós oramos por alguém, Cuando nosotros oramos por ou por alguien, qualquer situação, por cualquier situación, nós precisamos ter a convicção, a certeza necesitamos tener la convicción y la de seguridad que Deus ouve a nossa oração de que Dios e oye que a nuestra oración resposta virá, y que la respuesta porque vendrá, oramos em nome de Jesus. porque oramos en el nombre de Jesús. E este moço hoje prega o Evangelho às nações. Y este hombre hoy predica el Evangelio en las Você gostaria naciones. de conhecê-lo? ¿Tú gustaría de conocerlo? Eu gostaria. A mí me gustaría también. Eu conheço. Sou eu. Tu também? Soy yo. Sou eu. Soy yo. Ele jovem, sou eu. El joven soy yo. Pastor Silomar eu conheço. Sim, 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 sim.
Uma benção na Mas vida. tem uma história parecida. Porque eu sou de Campinas, mexia com droga e pastor orou por mim, eu estou pregando. São dois então. Aplauda, aplauda. Aleluia! Hablando del barrio de Campinas, a donde yo conocí a Cristo, en el barrio de Campinas, en Goiânia. Em Goiânia. E mexia com droga também. Tem um mistério ali. Então. A oração La oración ainda é aún es a mais poderosa arma do cristão. la más poderosa arma del cristiano. Com ela você coloca o diabo a quilômetros da sua vida. Con ella tú pones el diablo lejos de tu vida. E sem ela você aproxima ele de ti. Y sin ella tú acercas a él de ti. Por isso, querido, Por isso, ore ore. até você orar. Hasta tu orar. Amém. Aleluia, glória a Deus. Tem uma outra história que eu não posso deixar de contar para vocês. Aún hay una otra historia que no puedo dejar de contar a vosotros. Muitas mães Muchas têm madres orado por seus filhos están orando por e sus hoje não hijos estão nas igrejas. y hoy no están en las E iglesias. são muitas situações Y son muchas de situaciones filhos de pais crentes, de hijos de padres filhos de cristianos, pastores, hijos de que hoje pastores, estão lá fora, longe dos caminhos de Deus. que hoy están lejos de los caminos del Señor, Mas as mães estão orando por seus pero filhos. que las madres están orando por sus hijos. Pais estão orando por seus filhos. Padres están orando por sus hijos. E devemos orar. Y necesitamos E orar. devemos crer que Deus vai fazer a obra. Debemos Aleluya. creer que Dios va a Em realizar nenhum la obra. momento podemos duvidar disso. En ningún momento Aleluya. podemos tener duda de estas cosas. Na guerra do Vietnã, Em la- contra o Vietnã do Sul, Norte e Sul, teve uma guerra muito grande. En la guerra civil de Vietnam, contra el norte de Vietnam, el sur de Vietnam, Na trincheira, no fronte de batalha, en el medio de la batalla estava o comandante estaba el comandante e um jovem soldado. y un joven soldado. E um amigo soldado ferido no campo de Y batalha. un amigo soldado herido en el campo de Agonizando, batalla. prestes a morrer porque levaram alguns tiros. Muy cerca de morir porque había sido acertado con tiros. E esse jovem olhava para o seu comandante, Y este joven miraba en su olhava general, para o seu relógio miraba para su reloj, e olhava para o colega no fronte de batalha y ferido, miraba para su amigo en el campo de batalla herido, prestes a morrer. muy cerca de morir. E ele olhava para o comandante, Y entonces él miraba hacia el comandante, olhava para o relógio, miraba su reloj, olhava para o amigo miraba hacia su amigo e não sabia o que fazer. y no sabía lo que E o hacer. comandante olhava para ele, Y el comandante e miraba hacia olhava él para o también, relógio, olhava para o amigo, olhava para o comandante miraba al amigo, miraba el reloj y miraba al e comandante não tinha nenhuma reação. y no tenía ninguna reacción. Mas num dado momento, Pero que en un determinado ele olha momento para o relógio mira hacia su reloj e sai correndo y sale corriendo até a trincheira, hasta onde estava o colega ferido. hasta el campo donde estaba su amigo E ele herido. pega o colega, coloca nos seus ombros. Coge a su amigo y pone en sus Sai hombros caminhando para a enfermaria y lleva a él hasta a la enfermería para ser tratado, para ser tratado, para ser socorrido. para ser socorrido. E o comandante vai atrás desse jovem e pergunta para ele: Y el comandante va hasta este joven por y que você pregunta a él, demorou tanto tempo para socorrer o amigo? ¿por qué tú demoraste tanto tiempo para ayudar a tu amigo? Ele olhou para o relógio e disse: comandante, Y él miró hacia su reloj y habló, comandante, eu sabia, eu tinha certeza que nenhuma bala yo sabía y estaba seguro que ninguna bala ia me atingir iba a me acertar e tampouco ao meu amigo, y tampoco a mi amigo, porque era 9 horas. porque eran las 9 horas. E quando eu saí da minha casa, Y cuando salí de mi a casa, minha mãe disse para mim: mi madre habló conmigo, filho, hijo, todos os dias, todos los días, às 9 da a manhã, las 9 de la eu mañana, estarei de joelho estaré de rodillas orando por você. orando por ti. Amém, Jesus. A oração nos protege. La oración nos da protección. Não tem outra força maior do que a oração para nos proteger. Jesus, no capítulo 17 de João, No hay ninguna otra fuerza más grande do que el poder de la oración. Jesús en el capítulo 17 de San Juan, ele ora dizendo: él ora hablando, Pai, Padre, não peço que os tire do mundo, no oro para que quite ellos del mundo, mas que os livre do mal. pero que libere ellos Jesus del faz uma mal. oração de proteção para nós. Jesús hace una oración de protección Nós para precisamos nosotros. aprender a fazer esse tipo de oração. Necesitamos aprender a hacer Quando esta viajamos, oración. Cuando vamos de Quando viaje, nós saímos de casa, cuando salimos de quando casa, estamos em casa, cuando estamos en casa, sempre precisamos de proteção. siempre necesitamos de protección. Vivemos num mundo atormentado pelo diabo. Vivimos en un mundo atacado por el diablo. Aconteceu há pouco tempo na minha família. Se pasó a poco tiempo atrás en mi Meu familia. filho é casado com uma jovem Mi hijo es casado con una joven e o irmão dessa minha nora y el hermano de mi nuera voltava de férias de Santa Catarina para Porto Alegre. volvía de vacaciones de la ciudad de Santa Catarina hasta Porto Alegre. Ele, Él
a esposa la esposa e 2 filhos. y 2 hijos. E uma senhora que veio de carona. Y una señora que estaba viniendo con ellos por ayuda. Numa determinada altura, Y en un determinado momento, o carro desse meu irmão em Cristo el coche de mi hermano en Cristo deu uma aquaplanagem, derrapou Despistou. Despistou. despistó en la carretera e morreu toda a família. y murió toda la familia. Nós não entendemos isso. Nosotros no comprendemos esto. Eu e minha esposa ficamos chocados porque quando esse acidente aconteceu, Yo y mi esposa nos quedamos chocados porque cuando este accidente pasado, eu estava visitando meu filho e a minha nora. yo estaba visitando a mi hijo y mi nuera Nós tivemos que socorrê-la naquele momento tão difícil y tuvimos que ayudarla en este momento tan difícil desta tragédia. de esta E tragedia. ficamos pensando, Y nos quedamos pensando, precisamos ou não de proteção? ¿necesitamos o no de protección? Precisamos. Necesitamos, sí. Mas precisamos também ser diligentes naquilo que nós fazemos. Pero también necesitamos ser diligentes en las cosas que nosotros hacemos. Amém? Amén. Há uma outra arma que eu quero compartilhar com vocês dentro desse texto de 2 Coríntios 10, 4, 5, porque as armas